Olá, meus irmãos, paz seja convosco, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos falando nesta série de estudos sobre os heróis da fé, falando sobre os profetas. Ontem falamos sobre Elias e hoje o tema é sobre Eliseu. O tema diz: Eliseu, o profeta sucessor de Elias, aquele que recebeu porção dobrada. Não saia daí. Sejam bem-vindos, meus amados. Lembrando que a Bíblia toda já está gravada aqui no canal. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, já leu a Bíblia toda. E agora nós estamos em alguns personagens bíblicos, começando pelos profetas, pelos heróis da fé, né? Falamos de Abel, de Enoque, de Noé, de Abraão, dos heróis da fé de Hebreus 11, e depois, quando diz faltar-me-ia tempo para falar de Baraque, de Sansão, de Samuel, de Davi, dos profetas, nós estamos nessa parte, falando dos profetas. Aleluia. E aí está o profeta de hoje, o profeta Eliseu, grande homem de Deus, que sucedeu Elias. Faltar-me-ia tempo, nós temos tempo, vamos falar dos profetas. Aleluia. Eliseu, profeta sucessor de Elias. A história dele começa em 1 Reis 19, 21, que na verdade 19 em diante diz assim. 1 Reis 19, 19. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Zafate. Dali da onde? Do monte, onde ele estava escondido, lá no Monte Horebe. Deus disse: desça e unja Eliseu em teu lugar. Dali achou Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele, e ele estava com a 12ª, ele estava com a 12ª junta de bois. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. E liga nisso. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias disse: tudo bem, vai, né? Que tenho eu contigo. Versículo 21 diz: voltou, pois, de atrás dele, tomou uma junta de bois, aquela do 10ª que ele estava comandando, né, digamos assim, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu a carne, e os deu ao povo, e comeram. Então ele se levantou, seguiu Elias e o servia. Eliseu começou o ministério oferecendo 2 bois. Lembra de Gideão? Ele tinha oferecido um cabrito, depois ofereceu o 2º boi. Eliseu é o homem que vai pedir, aqui em 2 Reis, nós vamos iniciar a trajetória dele. Quando ele assumir o cargo, ele vai pedir porção dobrada do Espírito que está sobre Elias. Pois bem, ele pede porção dobrada, mas antes ele ofereceu também uma oferta dobrada. Ele também ofereceu uma porção dobrada. Ele ofereceu os 2 bois que ele estava ali trabalhando, a 12ª junta. Cada junta tinha 2 bois juntos, e aqueles 2 ele ofereceu ao Senhor com a madeira. Ele fez o churrasco e o povo foi abençoado no início do ministério de Eliseu. O restante da história, a maior parte da história de Eliseu está a partir do capítulo 2 de 2 Reis. Logo no início do capítulo 2, Elias é levado ao céu no carro de fogo, ou no redemoinho, como dizem, né? Ou como eu já expliquei para os irmãos, o redemoinho é chamado na Bíblia de torvelinho, que na verdade é um redemoinho de carros de fogo. E o Eliseu diz: eu vou ali em Betel. O Elias, né, diz: foi em Betel. Eliseu diz: não, vou contigo. O tempo todo Elias tenta se sair. Como Jesus no caminho de Emaús diz: vou seguir viagem. Os discípulos dizem: não, fica conosco.
Eliseu faz o mesmo. A marca de Eliseu, depois dessa oferta para começar o ministério, é que ele foi fiel e leal ao seu líder, a Elias. E por isso, ele alcançou a graça de ser sucessor. No momento que a carruagem de fogo divide os dois, a capa de Elias cai. Foi aquela capa que Elias havia lançado sobre ele, chamando-o para o ministério. Mas quando a capa caiu, ele teve que se abaixar para pegar. E isso significa que nós, para assumirmos aquilo que Deus tem para nós no ministério, nós devemos nos abaixar, nos humilhar para pegar a capa. E Eliseu logo testou a capa. Ele jogou no Rio Jordão e disse: onde está o Deus de Elias? E o Jordão se abriu. Então ele é declarado o sucessor de Elias, assume, né? E começam os milagres. Eliseu, segundo os teólogos, ele vai fazer o dobro dos milagres de Elias. Realmente é o profeta que mais realiza milagres, muitos milagres. Capítulo 3, ele salva 3 reis e seus exércitos, porque os reis estão no meio do deserto. Se ele avançar, morre. Se voltar, morre, porque faltou água. E eles perguntam se não tem algum profeta. Um soldado diz: olha, tem Eliseu, filho de Zafate, que deitava água nas mãos de Elias, ou seja, ele era servidor de Elias, o diácono de Elias. E eles vão até Eliseu. Eliseu não gosta porque o rei de Israel é ímpio, mas o rei de Judá está com ele e diz: por causa disso vou receber vocês, mas traga-me um tangedor. E quando o tangedor começa a tocar, né, provavelmente uma harpa, Eliseu profetiza e diz: assim diz o Senhor, amanhã façam covas nessa terra, e amanhã não vereis chuva nem vereis vento, mas haverá água para todos. Que palavra poderosa! Estava tudo seco e os soldados ainda tinham que cavar. Assim como nós falamos ontem, estava sem água há 3 anos e meio e Elias manda jogar água em volta do altar. Pois é, o milagre exige um sacrifício. E Eliseu manda que eles cavem. E no outro dia, a água começou a brotar. A areia virou água, segundo as palavras de Eliseu. No capítulo 4 de 2 Reis, ele aumentou o azeite daquela viúva e trouxe para ela a subsistência, para ela e para toda a sua família, né? Para que ela não morresse e seus filhos não fossem feitos escravos. Um grande milagre. Mais à frente, no capítulo 4 ainda, ele conhece a Sunamita, é uma mulher rica, que hospeda Eliseu e faz ali um quarto para o profeta. No quarto tinha uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Mesa, provisão. Cadeira, autoridade. Candeeiro, espiritualidade. São as 3 coisas que nós devemos prover, que a igreja deve prover para os seus pastores. Uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Ok? Eliseu foi abençoado, abençoou a mulher, profetizou e ela teve um filho. Quando seu marido já era velho, não estava mais em idade de gerar. Ela tem um filho, depois esse filho morre e Eliseu vai lá e ora sobre o menino. Geazi não consegue, porque o cajado de Eliseu não funciona na mão de Geazi. Eu ouvi de um pregador e nunca esqueci. Eliseu vai lá e ressuscita o menino. Tem aquele episódio da morte na panela, ainda no capítulo 4. Eliseu manda botar farinha, por isso que eu gosto de farinha. Farinha é coisa de crente. Eliseu jogou uma farinha lá na comida que estava envenenada e a comida ficou boa. Farinha é uma benção, né? Cura até as comidas envenenadas. Depois Eliseu também realiza um milagre dos 20 pães que satisfazem 100 homens. No capítulo 5 tem a história de Naamã. Ele manda Naamã, poderoso general, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele fica revoltado, mas acaba cumprindo a palavra do profeta e na 7ª vez se levanta, do 7º mergulho se levanta curado. No capítulo 6, Eliseu faz flutuar um machado, ferro flutuar, só milagre, né? E ainda no capítulo 6, Eliseu revela ao rei de Israel o que o rei da Síria está planejando, e o rei da Síria fica perturbado do juízo, diz: tem alguém me traindo, porque tudo que eu planejo o rei de Israel sabe. E algum conselheiro diz: não, rei, não é isso não tem ninguém traindo o senhor. É porque tem um tal de Eliseu, que tudo que o senhor pensa na sua cama, na hora de dormir,
ele sabe e revela ao rei de Israel. O rei ficou revoltado, diz: prenda esse Eliseu. Quem é ele? Traga ele aqui agora. E mandou uma tropa, um exército pesado para prender Eliseu. Quando Geazi acorda de manhã, ele olha o monte, está cercado. E ele volta desesperado: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Quando ele entra, o Eliseu diz: Senhor, abra os olhos desse moço, desse jovem desesperado, desse obreiro novo. E quando Geazi olha de novo, vê que existe em volta do monte carros e cavalos de fogo. Mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E aquele exército, quando vê Eliseu, tenta prender. Eliseu levanta a mão e eles ficam cegos. Aí Eliseu conduz eles até o rei de Israel. Poderia prender ou matar todos eles. Eliseu diz: não, matar não. Você vai dar um banquete para eles, porque você não prendeu ninguém. Quem prendeu foi o Senhor. Então não convém, não é justo matar eles. Deram um banquete e despediram eles em paz. E os sírios nunca mais entraram em Israel. Ainda no capítulo 6, Samaria é cercada, uma grande seca. E no início do capítulo 7, a coisa era tão terrível que eles vendiam a cabeça de um jumento por um valor alto. Era churrasquinho de esterco de pomba. Esterco de pomba era vendido, porque havia miséria. A ponto de uma mulher matar o filho para comer e combinar com a outra: amanhã a gente mata o teu. E no outro dia a mulher não quis matar o dela. E era uma confusão. E Eliseu disse: amanhã, por esse horário, haverá uma medida de trigo por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo. Ou seja, amanhã vai haver milagre. O capitão que estava do lado do rei disse: só se abrir as janelas do céu. E Eliseu disse: pois é, vai acontecer, mas você não vai ver. No outro dia aconteceu o milagre. Os inimigos ouviram um barulho, fugiram e os leprosos foram lá e viram que eles tinham fugido. Voltaram para avisar na cidade que os inimigos haviam fugido, ouviram um barulho, né? Parece até que esse episódio está acontecendo agora com os pagers dos terroristas explodindo. Os inimigos ouviram um barulho, não sabiam de onde vinha e fugiram, deixaram tudo no acampamento. E no outro dia de manhã, conforme a palavra de Eliseu, havia uma medida de trigo, né? Versículo 18, 7 e 18. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a esse tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo e 1 medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. Falou de farinha de novo, glória. E aquele capitão respondera ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer isso conforme essa palavra? E o homem de Deus dissera: eis que verás, mas não comerás. Assim sucedeu que o povo atropelou e ele morreu na porta. Aquele que não crê é atropelado, né? No capítulo 8 tem a história da sunamita, porque Eliseu disse: olha, vai vir uma seca, fuja, vá para onde você puder sobreviver, porque a coisa vai ficar ruim. Como é bom servir ao homem de Deus. Aquela mulher era rica, mas vinha uma pandemia, vinha uma seca, vinha um tempo ruim. E Eliseu orienta que ela saia da cidade para não morrer. Ela vai, sobrevive. Quando ela volta, o rei dá tudo de volta para ela. E ela recebe todas as suas posses com juros e correção monetária, porque Eliseu interferiu. Bem, vamos terminar a história de Eliseu. Lá no capítulo 13, diz que Eliseu adoece e morre. Mas antes dele morrer, o rei Joás o visita e está em guerra contra os sírios. E Eliseu, ainda conseguindo se levantar, pega ele, leva até a janela, pega uma flecha e diz: pegue nas minhas mãos. Aleluia. Você quer vencer as guerras? Deixe que o homem de Deus pegue nas tuas mãos, coloque as mãos sobre a tua cabeça, te dê autoridade. E ele disse para o rei: pega essa flecha e dispara. E diz assim: flecha do livramento do Senhor. E o homem fez. Agora ele disse: pega essas flechas aqui e fere o chão, como se fosse ferindo os sírios. Aí o rei de Israel fez assim, feriu 3 vezes. Eliseu ficou revoltado, de 6 ou 7 vezes você podia ter ferido os sírios, mas você só creu 3 vezes.
agora só 2 ou 3 vezes você vai ferir. Aleluia. E assim aconteceu. E finalmente, Eliseu morre no capítulo 13, versículo 20, mas diz que houve uma guerra e enquanto os homens fugiam, o bando foi atacado pelo inimigo e lançou o morto na cova de Eliseu. Quando o morto tocou os ossos de Eliseu, o morto se levantou. Ou seja, até depois de morto, ele fez milagre. Depois de morto, ainda fala. Aleluia. Louvado seja Deus. Essa foi a história de Eliseu, o profeta sucessor de Elias, o profeta que recebeu porção dobrada. Grande homem de Deus, profeta Eliseu. Aleluia. Deus abençoe. Amanhã nós continuamos com essa série de estudos dos heróis da fé. Oremos por Israel e pelo Brasil. Senhor Deus, abençoe a cidade de Jerusalém. Protege e guarda, Senhor, a cidade de Jerusalém. Abençoe o Brasil. Cumpra a tua palavra de Gênesis 12:3, quando diz: abençoarei os que te abençoarem. Que assim seja. Eu oro em nome de Jesus. E que o Senhor julgue os inimigos de Israel. Assim eu oro e assim eu creio. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amados. Paz seja convosco. Até amanhã, se Deus quiser. Não esqueça de compartilhar com alguém esse conteúdo que tem abençoado muitas vidas. Um abraço a todos e a paz do Senhor.